Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, programa espírita que tem por finalidade trazer os ensinos morais do nosso Mestre Jesus, à luz da imortalidade da alma e dos princípios que formam a doutrina espírita. E rogamos as bênçãos do nosso Mestre Jesus, para que possamos, envolvidos em vibrações de paz e amor, realizarmos o melhor programa, o melhor estudo na compreensão do Evangelho, do qual tanto necessitamos para vivermos melhor. Nosso programa, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, em transmissão da Web Rádio Cristo Consolador, ele é dividido em 4 partes, ou 4 blocos. No primeiro, estamos estudando o conteúdo de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. No segundo bloco, é a vez do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. No terceiro bloco, estamos, nesse momento, estudando as cartas de Paulo de Tarso. E no quarto e último bloco do programa, nós cedemos a palavra, aliás, com muita alegria, com muito prazer, a José Herculano Pires, com seus comentários acerca de passagens do Evangelho, incluindo o Atos dos Apóstolos e demais livros que compõem o Novo Testamento. Tudo isso, então, a partir de agora, e estamos ao vivo, e, portanto, você pode fazer a sua participação enviando a sua mensagem. Vamos colocar na tela a nossa apresentação em slides. Então, no primeiro bloco, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra de Allan Kardec, lançada em 1864 e dedicada totalmente aos ensinos morais de Jesus. E estamos desenvolvendo o capítulo 5. Hoje, o seu item 28, que está inserido no tema Provas Voluntárias e Verdadeiro Silício. E hoje nós vamos estudar uma mensagem dada pelo Espírito São Luís, em Paris, no ano de 1860. Mensagem essa que, na verdade, é a resposta a uma pergunta realizada por Allan Kardec e que vai nos ligar a comentários a respeito da chamada eutanásia. Mas vamos conhecer isso agora a partir do próximo slide. Então, colocamos aqui a pergunta e destacamos trechos da resposta do Espírito São Luís. Então, a pergunta de Allan Kardec. Um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos.
sabe-se que seu estado é sem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe a dor? Em outras palavras, para nossa exata compreensão, estamos aqui falando do chamado paciente terminal, quando os próprios médicos, a medicina, já declarou que nada mais pode fazer e que, portanto, a morte chegará em breve tempo. Então, Allan Kardec pergunta, nessa situação, nesse caso, podemos, então, adiantar essa morte? Podemos tirar essa pessoa, esse paciente, da sua dor, do seu sofrimento? Desligando, por exemplo, os aparelhos que o estão sustentando? Essa é a chamada eutanásia. Pois bem, então, a partir dessa pergunta feita por Allan Kardec, responde São Luís. E destacamos neste slide o primeiro trecho do seu texto para a nossa reflexão. Mas quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura para em seguida retirá-lo, com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? Então, São Luís inicia sua resposta com duas perguntas muito profundas. Na primeira pergunta que ele faz, ele cita os desígnios de Deus. Nós os conhecemos? Quem somos nós para saber qual é a determinação de Deus em relação a essa pessoa que está agonizante, que os médicos já determinaram que nada mais podem fazer por ela? Nós não sabemos quais são os desígnios de Deus. E temos vários casos na própria literatura médica de pacientes em estado terminal, declarados como irreversíveis, mas que, para mistério da nossa medicina e espanto dos médicos, começam a se recuperar. E muitas vezes se recuperam de uma tal maneira que nem com sequelas físicas, orgânicas, ficam. Daí, então, a segunda pergunta que o Espírito São Luís nos dá. Ora, Deus pode ter levado esse seu filho à agonia da morte para fazer com que ele tivesse uma reflexão profunda, para que ele pudesse pensar sobre si mesmo, sobre a vida e tomar novas resoluções. E aí, então, antes do momento final, ou seja, antes do desligamento definitivo do espírito do corpo, Deus pode trazê-lo de volta à vida. Portanto, como não temos conhecimento dos desígnios divinos, não temos direito de decidir a hora da morte dessa pessoa. Que ela aconteça de forma natural, de acordo com o desejo de Deus. Lembrando que Deus é a perfeição absoluta. Deus não falha. Deus sabe o que cada um dos seus filhos necessita. Por isso, a partir dessas próprias indagações realizadas pelo Espírito São Luís, o Espiritismo se opõe à eutanásia, é contrário a isso. Mas São Luís continua no seu texto e vamos trazer, então, mais um trecho com esse pensamento que ele agora vai aprofundar.
Diz então São Luís: bem sei que há casos que se podem considerar, com razão, como desesperados. Mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que, no momento do último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia, e quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento. São Luís está se referindo ao que tecnicamente nós conhecemos como melhora da morte. Realmente, não há esperança. Tudo indica que a pessoa irá mesmo desencarnar. Mas quando parece que ela já está se despedindo, quando parece que já está retornando ao mundo espiritual, a pessoa desperta, tem um momento de lucidez. E quantas vezes, nesse momento último de lucidez, o espírito não pede, por exemplo, perdão a alguém que o está ali acompanhando no leito do hospital. E São Luís lembra que esse momento é da máxima importância para o espírito, porque quem está sofrendo é o corpo, não é o espírito. O espírito não é o corpo. O espírito pode, nesses momentos de agonia do corpo, ele pode estar no mundo espiritual, na dimensão espiritual, em franca meditação, refletindo sobre si mesmo, sua existência, o que ele fez, o que deixou de fazer, o que deveria ter feito. E aí Deus, na sua misericórdia, permite que ele tenha esse último momento, onde ele poderá então se dizer arrependido, onde ele poderá pedir perdão, poderá pedir uma prece e assim por diante. Que seja 1 minuto, mas esse minuto pode valer muito para esse espírito no seu retorno ao mundo espiritual, poupando-o de vários sofrimentos, já que ele abriu a porta do arrependimento. Agora, se decidirmos por abreviar a sua vida, despedi-lo, porque afinal de contas ele está sofrendo muito e nós também estamos sofrendo, ele pode perder esse minuto tão precioso. Então, deixemos que o desprendimento do corpo, a morte, ocorra naturalmente, pelos desígnios divinos. E oremos sempre por ele, que agora está apenas sendo sustentado pela medicina, para que ele possa, então, fazer uma despedida tranquila, em paz, com equilíbrio. E se for da vontade de Deus, se ele puder, então, fazer essa despedida de viva voz, que assim seja. E se não, que ele parta com tranquilidade e sendo amparado pelos seus amigos espirituais. Então, São Luís deixa muito claro, na sua resposta ao questionamento de Allan Kardec, que a vida pertence a Deus e não a nós. E como desconhecemos os desígnios divinos para cada um de nós, precisamos permitir que a morte ocorra, então, de forma
natural diante de uma doença irreversível. Portanto, o Espiritismo será sempre a favor da vida. E, neste caso, o Espiritismo se coloca contra a eutanásia. Muito bem, este é capítulo 5, e este tema sobre as provas voluntárias vai continuar ainda no próximo programa, que, aliás, será o encerramento desse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Já fica aqui o convite para você nos acompanhar semana que vem. Vamos, então, agora para o segundo bloco do nosso programa, onde estamos trabalhando o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Esse livro é de autoria de Caibar Schutel, que viveu entre os séculos XIX e o século XX, lá em Matão, no estado de São Paulo, e fez uma obra benemérita e de divulgação do Espiritismo imensa. Dessa obra, nós já estudamos toda a sua primeira parte, que é dedicada às parábolas. E estamos agora estudando os ensinos de Jesus. Hoje, nós temos o capítulo que Caibar Schutel intitulou Explosão de Mediunidade. Vamos, então, conhecer a passagem evangélica que ele destaca e vamos, então, com Caibar Schutel, fazer os devidos comentários à luz do Espiritismo. Pois bem, então, essa explosão de mediunidade é baseado no capítulo 11, versículo 22 do Evangelho segundo Lucas. Aliás, cabe aqui um parênteses, caso você que esteja nos acompanhando não saiba, mas o chamado Evangelho, ele está, ou melhor dizendo, ele é constituído pelos livros que formam o Novo Testamento. E nós temos, na verdade, 4 evangelhos. O Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo Marcos e o Evangelho segundo João. São os chamados 4 evangelistas, aqueles que escreveram sobre a vida, a obra e os ensinos de Jesus. Também fazem parte do Novo Testamento, e, portanto, desse conjunto chamado Evangelho, as cartas ou epístolas de Paulo de Tarso, o Atos dos Apóstolos, as cartas de Pedro, as cartas de João, as cartas de Tiago, o Apocalipse. Então, diversos livros que compõem o Novo Testamento. E o Novo Testamento é, então, conhecido por Evangelho. Muito bem, vamos, então, a esta passagem que está lá em Lucas. Quando o homem valente, bem armado, guardar a sua casa, os seus bens estarão seguros. Mas quando sobrevier outro mais valente do que ele e o vencer, tirar-lhe-á toda a armadura em que confiava e repartirá os seus despojos. Essas são palavras de Jesus, que foram, então, anotadas por Lucas. Mas o que esse ensino de Jesus tem a ver com a mediunidade? Bom, vamos fazer a ligação a partir do estudo que Caibar Schutel realiza. Jesus está aqui se referindo às pessoas que se consideram fortes, valentes, senhoras de si, mas normalmente materialistas, egoístas, orgulhosas, mas se sentem, com essa ideia materialista, muito seguros de si. Entretanto, chega então uma outra doutrina, uma doutrina que vem falar que somos almas imortais, que a vida continua depois da morte, e todos temos que responder nesse depois da morte pelo que somos e pelo que fizemos.
E o que vale perante a lei divina são os valores que cultuamos, são as ações que realizamos na convivência com os outros. E aí, então, a pessoa forte, valorosa, é derrotada. Porque as ideias materialistas não conseguem explicar todos os fenômenos da vida, todos os fatos da vida. E vem o que Karl Schutter, então, intitula Explosão da Mediunidade. Como explicar a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, a comunicação dos desencarnados através dos médiuns e dando todas as provas da sobrevivência da alma através do pensamento materialista que somos o corpo e que apenas nascemos, vivemos e morremos, sendo a morte o fim de tudo, não há como explicar. Então, quando a ideia espiritualista chega atrelada à mediunidade, o homem forte, materialista, cai por terra. E tudo aquilo que ele amealhou, casa, carro, dinheiro, posição social, títulos profissionais, etc., ele perde tudo. E perde porque será visitado mais cedo ou mais tarde pela morte. Porque todos haveremos um dia de desencarnar, querendo ou não querendo. Porque a encarnação não é para sempre. Nós sabemos perfeitamente que o nosso corpo orgânico tem prazo de validade. Por melhor que cuidemos dele, e mesmo que cheguemos aí aos 100 anos, ou até mais, vamos um dia desencarnar. Ou seja, teremos que retornar ao mundo espiritual, de onde viemos. Porque a nossa realidade é a espiritual, não é a carnal, material. Estamos aqui apenas de passagem. E se a sua fé não for raciocinada, ela vai cair por terra também diante dessa verdade, a realidade da nossa própria espiritualidade. Eu sou uma alma imortal, eu sou um espírito reencarnado e que estou trabalhando para me desenvolver, para, em mais breve tempo, chegar à perfeição. Então, Jesus, utilizando de uma simbologia, está aqui nos alertando. A verdade da vida vai acabar nos atropelando, se realmente não abrirmos a nossa mente em relação às coisas espirituais. Então, vamos ser derrotados pela verdade. Teremos que aceitá-la. Mas isso vai acontecer com dor e sofrimento, com perdas que poderíamos evitar. O Espiritismo tem um convite a todos nós. O convite para o nosso despertamento espiritual. E para mostrar que imortalidade e reencarnação não são apenas conceitos filosóficos para serem debatidos academicamente. Não, não. São princípios da própria doutrina e que devem nos transformar. Transformar aqui do ponto de vista moral, do ponto de vista de nos espiritualizarmos.
e colocarmos em prática o amai-vos uns aos outros. A mediunidade, que é trabalhada por Kai Barschuttel no seu texto, é a nossa grande prova científica da sobrevivência da alma, da vida que continua além do túmulo. E temos tantas provas, mas tantas provas. Basta lermos, por exemplo, obras de gigantes do espiritismo, como, por exemplo, o livro O Fenômeno Espírita, de Gabriel Delany, o livro Animismo e Espiritismo, de Alexandre Aksakov, o livro Fatos Espíritas, de William Crookes, o livro No Invisível, de Leon Denis. Estou aqui fazendo citações de contemporâneas de Allan Kardec, sem citar toda uma literatura espírita que temos também desenvolvida aqui no Brasil. Aliás, para não deixar de citar citemos o livro Devassando o Invisível, de Ivone Pereira, entre tantas outras obras, que nos trazem a fenomenologia mediúnica, com fatos incontestes, dando-nos toda a prova da sobrevivência da alma, a nossa sobrevivência após a morte. Por que não pensar sobre isso? Por que não pensar na reencarnação, que mostra que estamos aqui apenas de passagem e que nada nos pertence? Porque, na verdade, tudo que existe no nosso planeta pertence a Deus. Ele é o criador de tudo o que existe no universo. Portanto, não temos por que ficarmos lutando uns contra os outros, armando guerras. A troco de quê? Só para gerar dor e sofrimento. Precisamos, na verdade, aprender a viver em fraternidade, em solidariedade e utilizar a mediunidade para aprendermos cada vez mais e, através dela, realizarmos o bem para todos. Lembrando que o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Então, humildade para saber aceitar a verdade espiritual de nós mesmos e da vida como um todo. E aí estaremos no terreno seguro da casa construída sobre a rocha e não sobre a areia, que é outro ensino do nosso Mestre Jesus. Todas essas nossas considerações têm por base o estudo realizado por Kai Barschuttel, no livro que está aí na tela, Parábolas e Ensinos de Jesus. Então, nós estamos acompanhando a segunda parte dessa obra, onde Kai Barschuttel estuda os ensinos do nosso mestre, né? E hoje, então, trazendo esta passagem do Evangelho de Lucas, versículo 22, do seu capítulo 11, num convite para sairmos da ideia materialista, para abraçar a ideia espiritualista e, mais especificamente, a ideia espírita, e que mostra que os chamados mortos, que na verdade estão muito bem vivos, podem se comunicar sim conosco através da mediunidade, porque o médium nada mais é do que o instrumento, o intermediário da comunicação dos desencarnados com os encarnados. Isso provoca uma verdadeira revolução nos nossos conhecimentos, nas nossas crenças, na nossa cultura. E temos que estar preparados para isso, porque se não estivermos preparados, quisermos continuar na ideia materialista, seremos então derrotados
jogados fora e perderemos tudo aquilo que amealhamos como se fosse a verdade, mas que em verdade, era uma ilusão. Nós vamos continuar esse estudo semana que vem. Ainda tem vários ensinos de Jesus para estudarmos, acompanhando a obra de Caibar Schutel. Mas estamos entrando agora na terceira parte, o terceiro bloco do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. E o terceiro bloco é dedicado a Paulo de Tarso. Nós já fizemos toda a vida e obra de Paulo de Tarso, e nós utilizamos não apenas os grandes pesquisadores de Paulo de Tarso, do Evangelho, mas também usamos duas obras espíritas muito importantes. O livro Paulo, um Homem em Cristo, de Rui Kremer, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira, e também o famoso romance histórico Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, também publicação da Federação Espírita Brasileira. Os vídeos aqui do programa, em que estudamos a vida, a obra, as viagens de Paulo de Tarso, eles estão disponíveis no canal da Web Rádio Cristo Consolador, no YouTube, e também no canal Orientação Espírita. Então, você tem 2 canais no YouTube, onde você tem acesso a todos os vídeos do programa, e você poderá, então, acompanhar a vida, a obra, as viagens feitas por Paulo de Tarso, esse grande apóstolo do Evangelho, nos primórdios do cristianismo. E aí nós começamos a desenvolver um estudo sobre o conteúdo das cartas, as famosas epístolas de Paulo de Tarso. E nós já estamos na primeira epístola, ou carta, dirigida a Timóteo, discípulo de Paulo de Tarso. Mas não se lamente por ter perdido o estudo das outras cartas, porque os vídeos estão lá, na playlist do programa, tanto no canal Web Rádio Cristo Consolador, quanto no canal Orientação Espírita no YouTube. Mas vamos, então, hoje dar continuidade ao estudo aqui da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo, ao seu discípulo Timóteo. E hoje nós vamos destacar o versículo 5 do capítulo 3 dessa carta, quando Paulo dirige as seguintes palavras a Timóteo: pois se alguém não sabe governar bem a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Vamos então agora contextualizar essa fala de Paulo de Tarso, utilizando então os princípios que formam o Espiritismo, ou seja, através da visão que o Espiritismo tem sobre o ser e a vida. E, ao estudarmos o Espiritismo, logo entendemos que o lar é a primeira escola para todos nós, que o lar é o núcleo básico da sociedade humana. Ora, se é a primeira escola e se é o núcleo básico, é, naturalmente, onde devemos aprender a conviver com os outros. Convivência essa que deve ser feita através de laços de amor e de fraternidade com aqueles que estão partilhando conosco a reencarnação e formam, então, o núcleo familiar, formam a família. E aí, então, para entendermos esta indagação de Paulo a Timóteo, vamos, então, fazer também uma pergunta. Já que o famoso apóstolo dos gentios se dirige a Timóteo fazendo uma pergunta, vamos nós aqui, à luz do Espiritismo, também realizar uma pergunta, que é a seguinte:
se não conseguirmos nos dar bem, se não conseguirmos construir uma família com meia dúzia de pessoas, como vamos edificar uma organização espírita, um centro espírita, onde dezenas, centenas de pessoas terão de conviver, sendo que elas são diferentes umas das outras? Em outras palavras, se eu não consigo viver em harmonia com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, como haverei de construir harmonia nos relacionamentos sociais, no centro espírita, na escola, na empresa e assim por diante? Não é uma boa pergunta? Ou seja, se eu não consigo com poucos, como conseguirei com muitos? Então, compreendemos que o aprendizado do amor ao próximo na seara doméstica, na família, é de fundamental importância. Muitas vezes, estamos vinculados por laços de afeto, mas também de desafeto. Laços esses que trazemos das existências passadas. E estamos juntos, agora, nesta encarnação, para aproveitar mais uma abençoada oportunidade que Deus está nos dando de fortalecimento ou de reconstrução desses laços. Fortalecimento se os laços já são de afeto. Reconstrução se os laços são de desafeto. E é convivendo diariamente, é isso mesmo. É na convivência do dia a dia, com individualidades e personalidades diversas da nossa, porque não podemos exigir que nossos pais, que nossos irmãos sejam como nós. São espíritos reencarnados. São individualidades e que envergam, cada um, a sua própria personalidade. Então, temos que saber trabalhar harmonicamente com as diferenças, com a diversidade entre nós que formamos a família. Então, novamente, é convivendo diariamente com individualidades e personalidades diversas da nossa que poderemos colocar em prática as promessas realizadas antes do renascimento. Sim, nós participamos do chamado planejamento reencarnatório e fazemos, sim, promessas. É verdade. E o que temos que fazer aqui, na Terra, nesta nova existência, é colocar em prática as promessas que fizemos. Que promessas? A de nos melhorarmos, a de perdoarmos, a de amarmos, a de trabalharmos pelo bem e assim por diante. Ah, mas a existência terrena é repleta de provas e expiações. Então fica muito difícil colocar essas promessas em prática. Mas acontece que, como espíritos imperfeitos que ainda somos, necessitamos das provas. As expiações, elas são consequências do que fizemos no passado, das quais não podemos fugir. Mas estamos tendo a oportunidade de reparar esse passado através do amor. Então, vamos aproveitar as provas e as expiações para realizar o nosso progresso e também permitir que aqueles que vivem conosco na família realizem o seu progresso. Portanto, o lar é o grande instituto que oportuniza a todos nós a construção ou a reconstrução dos relacionamentos interpessoais. Se conseguirmos amar, se conseguirmos compreender,
Se conseguirmos tolerar, se conseguirmos auxiliar, e não estamos dizendo que isso tenha que ser feito 100%, mas se conseguirmos amar, compreender, tolerar e auxiliar aqueles que diretamente vivem conosco, estaremos então aptos para cooperar como servidores voluntários na organização espírita a qual vamos dedicar o nosso concurso, ou seja, o Centro Espírita. E é no pouco que nos preparamos para o muito. Aliás, esse é um ditado da sabedoria popular. Prepare-se no pouco para poder depois estar preparado para o muito. Portanto, sejamos responsáveis, cumpridores dos nossos deveres, sejamos amorosos no seio da família, nesse pequeno agrupamento que forma o lar em que vivemos, para nos prepararmos para estarmos à frente, por exemplo, do Centro Espírita, que vai congregar dezenas ou centenas de corações, corações esses que esperam muito dos nossos bons exemplos. Não adianta ser fraterno no Centro Espírita se somos intolerantes em casa. Não é possível agir dessa maneira, porque seríamos hipócritas. Portanto, sejamos pais zelosos, sejamos carinhosos para com o cônjuge, sejamos responsáveis nas finanças domésticas e assim por diante. Deus, então, poderá depositar em nós a liderança de um grupo maior. Grupo esse que representa aqui na Terra o Evangelho redivivo e a realidade espiritual. Portanto, com esse entendimento, nós conseguimos compreender a pergunta de Paulo a Timóteo. Pois se alguém não sabe governar bem a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aprendamos a nos amar na família. Aí sim, nós estaremos aptos para esse trabalho maior dentro do Centro Espírita, desse trabalho maior da divulgação do Espiritismo. A família é muito importante e é na família onde devemos colocar em prática o Evangelho. E esse é o alerta de Paulo de Tarso a Timóteo. Viva bem com seus entes queridos, saiba amá-los, estabeleça a harmonia no lar. Aí você poderá estar à frente do Centro Espírita, estar à frente do templo cristão, porque você não será apenas teoria, você será também o próprio exemplo. Nós vamos continuar este estudo da primeira carta de Paulo a Timóteo, no próximo programa, semana que vem, onde vamos estudar mais um versículo à luz do Espiritismo. Esteja preparado, esteja pronto para nos acompanhar. Mas antes de entrarmos no quarto e último bloco do programa, nós temos a dica literária espírita. Nós sempre destacamos um livro da literatura espírita ligado ao Evangelho, que tenha ligação com os ensinos do nosso Mestre Jesus. Hoje estamos destacando o livro Messe de Amor, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Esse livro reúne mensagens sobre temas diversos trazidos pela benfeitora Joana de Ângeles, tendo sempre por base uma lição extraída do Evangelho. Leitura muito agradável e
onde o leitor vai ter aprendizados muito úteis. Então está aí a dica de hoje, o livro Messe de Amor, de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco. Bem, entramos agora no quarto e último bloco do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Nesse bloco nós estamos fazendo um resgate histórico, trazendo para nós os áudios do programa No Limiar do Amanhã, que ficou no ar entre 3 a 4 anos, na década de 1970, na Rádio Mulher de São Paulo, capital. E quem coordenava o programa era nada mais, nada menos do que José Herculano Pires, o método que melhor mediu Kardec na definição de Chico Xavier. Herculano Pires, que nos deixou quase 80 livros escritos, que fez um trabalho de comunicação, de jornalismo imenso, e que também foi um grande educador, ele que foi professor universitário, era formado em filosofia. E José Herculano Pires era um grande conhecedor do Evangelho. A fundação que leva seu nome conseguiu resgatar as fitas de gravação do programa. Infelizmente, só a partir do programa número 80. Mas, mesmo assim, nós temos um universo muito grande de áudios do programa inteiro. No final do programa, Herculano Pires comentava uma passagem do Evangelho. Então, nós pudemos editar isso, extrair somente o comentário de Herculano Pires para trazer aqui no nosso programa. Vamos, então, passar a palavra a José Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o Espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos em Lucas, no capítulo 2, do versículo 8º ao 12º, a seguinte passagem. Naquela região, havia pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e encheram-se de grande temor. Disse-lhes o anjo: Não temais, pois eu vos trago uma boa nova de grande gozo, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo Senhor. Eis para vós o sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Começamos este programa falando da situação de renovação, ou melhor, de reparação em que se encontra, por exemplo, o problema de Chico Xavier. Lembramos que Chico Xavier, na sua humildade, ele teve de enfrentar perseguições, calúnias, ofensas de toda espécie, mas terminou, graças à sua persistência no cumprimento dos seus deveres mediúnicos, no cumprimento dos desígnios do alto a respeito da sua tarefa mediúnica na terra, terminou recebendo, como nós vemos, uma verdadeira consagração popular do povo brasileiro em toda parte, independentemente de aspectos religiosos, de sectarismos de qualquer espécie. E nos cai, na abertura do Evangelho, precisamente esse tópico de Lucas, referente ao Natal de Jesus, ao seu nascimento humilde, cercado apenas pelos pastores do campo, pelos animais da manjedoura, colocado numa situação de criança abandonada, desprezada por todo o seu povo, desprezado, portanto, por Israel, a criança abandonada nos seus panos humildes, na própria manjedoura, como se não tivesse a condição humana necessária para receber o acolhimento
devido num lar, em condições realmente satisfatórias para o seu desenvolvimento. Mas vimos que, ao mesmo tempo que isto acontecia, a humildade de Jesus era coberta, por assim dizer, por uma apoteose de acontecimentos espirituais que iluminavam o céu e que faziam a terra sentir, na profundeza dos corações humildes e sinceros, os grandes acontecimentos que iriam ocorrer dali por diante com o seu nascimento. Não estabelecemos, evidentemente, uma comparação que seria absurda entre o médium e a figura sublime de Jesus. Não. Colocamos apenas os fatos em paralelo para mostrar uma lei que rege o processo da espiritualização dos mundos inferiores. De acordo com o Espiritismo, essa lei exige de todas aquelas criaturas que descem ao plano terreno em abnegação, submeter-se primeiramente à condição sacrificial, humilhar-se, sentir a humildade necessária, para depois conseguirem obter a vitória espiritual que lhes virá no momento certo e preciso. Muito bem, com esta palavra de José Herculano Pires, nós chegamos ao final de mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando que o nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, ao vivo. Portanto, você pode fazer sua participação. Mas o vídeo fica na sequência disponível no canal da Web Rádio Cristo Consolador e também no canal Orientação Espírita no YouTube. Deixamos aqui o convite para estarmos juntos semana que vem, quinta-feira, às 5 da tarde, rogando ao nosso Mestre Jesus nos abençoe e nos envolva em vibrações de paz e de amor. Um grande abraço a você e até semana que vem. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.